Paracletologia. Paracletologia é a ciência que estuda o Espírito Santo, que significa advogado. O Espírito Santo também, ele é consolador, ele é fortalecedor, ele é conselheiro, ele é socorro, ele é companheiro, ajudador e também é o nosso melhor amigo. Só que ele não se limita só nisso que eu falei, ele vai muito além disso. Essa disciplina, ela também estuda a pneumatologia, que é pneumatologia? É as ações do Espírito Santo. Grava essa palavra na sua mente. Paracletologia é a ciência que estuda sobre o Espírito Santo. E pneumatologia é a ciência que estuda as ações do Espírito Santo. Tem uma diferença, tá bom? O Espírito Santo, ele veio para quê? Ele veio para habitar dentro da igreja, ele veio para morar dentro de cada um de nós. A palavra de Deus, ela nos vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. E isso é muito importante, porque quer dizer que o Espírito Santo, ele agora veio para habitar dentro de nós. Porque lá no Antigo Testamento, antes de haver a descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele vinha e possuía aquela pessoa, entrava ali naquela pessoa, possuía a pessoa, dava-lhe as revelações, mas logo ele voltava, ele saía, se retirava daquela pessoa. Ele não ficava habitando dentro daquela pessoa. Quando Joel profetiza que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e isso acontece lá em Atos 2, o Espírito Santo, ele batiza todos os que estavam perseverando, porque Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ali quando eles começaram, eram muitos que estavam ali orando, buscando, mas os que perseveraram foram aproximadamente 120. Isso quer dizer que nem todos perseveram, nem todos querem continuar no propósito. Alguns vão até começar, mas não vão continuar naquele propósito, mas só vai receber aquele que estiver firme, que estiver perseverante no propósito. O Espírito Santo, ele veio como cumprimento quando Jesus disse que subiria ao Pai, mas enviaria outro Consolador. Isso aqui é bem interessante porque Jesus, ele já se intitula um Consolador. Ele já se intitula Consolador. E aí ele fala: mas eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. E esse Consolador, ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. É importante lembrarmos que a ação do Espírito Santo não acaba com a morte do último apóstolo, como muitos acreditam e chegam a afirmar que os dons espirituais foram somente até os dias enquanto o apóstolo João estava vivo, que foi o último a morrer. Só que há evidências claras e históricas que o Espírito Santo, ele continuou agindo. O Espírito Santo, ele continuou batizando. Ainda hoje, nós temos aí o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Então, há muitas pessoas que pensam assim: fulano foi batizado porque ela sentiu ou ele sentiu, e aí ele foi batizado porque estava cheio e tal. Aí eu pergunto: mas foi falado línguas estranhas? Não, não foi, então não foi batizado. Aí às vezes a pessoa insiste: não, mas foi porque eu ouvi assim que foi cheia e tal, ela estava, ou ele, né? A pessoa estava cheia, estava transbordando, estava sentindo, eu senti. Sim, o Espírito Santo
estava ali agindo, trabalhando, mas se não há línguas estranhas, se não há o falar em línguas estranhas, não há batismo. A evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Se não há o falar de línguas, não há batismo no Espírito Santo. Sem ele, sem o Espírito Santo, é impossível que haja qualquer avivamento espiritual no meio da igreja. Isso aqui, essa matéria, quando nós formos estudar a matéria que estuda sobre o Espírito Santo, nós vamos ver isso muito claramente, nós vamos ver isso muito pausadamente, detalhe por detalhe. A gente vai ter uma compreensão muito grande disso aqui, que essa matéria ela é maravilhosa sobre o Espírito Santo. Todo aquele que se arrepender, crer e buscar a face do Senhor, receberá a virtude do alto, pois a promessa é para os que creem. A promessa de Jesus Cristo é que o Espírito Santo estará conosco até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Vocês vão ficar aqui, mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês vão ter a mim, que vou estar com vocês também. Mas vocês vão ter também um outro Consolador. A importância, qual a importância de termos o Espírito Santo? Qual a importância da ação do Espírito Santo na nossa vida? É interessante que quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos sem Deus e que nós íamos fazer algo errado, a nossa consciência já ficava acusando, já ficava, mas isso não é o certo, isso não é o correto, né? A gente já ficava assim, mas eu não posso fazer isso, e mesmo assim ia lá e fazia. E aí aquilo ali era o Espírito Santo trabalhando na mente da gente para que nós nos voltássemos para Deus. O Espírito Santo, ele que nos convence quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Ele nos convence através de ouvirmos a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e Ele nos faz entender que nós estamos no erro, nos faz entender que aquela não é a vida que Ele quer para nós, e nós nos voltamos para Ele e aceitamos o sacrifício de Cristo por nós e passamos a crer naquele sacrifício e entendemos que há um juízo nos esperando após morte. Porque os que morrerem com Cristo, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro, mas eles já estão em um lugar de descanso, esperando o dia do arrebatamento. Mas aqueles que não morrerem com Cristo, a palavra fala o quê? Que após a morte segue-se o juízo final. E a igreja do Senhor que foi arrebatada no grande dia do arrebatamento, não vai passar por esse juízo final. Nós não vamos ser julgados nesse julgamento do juízo final. E o que acontece? Quem é que nos convence de tudo isso, senão o Espírito Santo? E quando nós aceitamos a Cristo e recebemos Ele, recebemos Ele dentro do nosso coração, dentro de nós, para morar conosco, habitar dentro de nós, aí o Espírito Santo, ele vem e habita dentro de nós. O Espírito Santo, a partir dali, ele já começa a habitar dentro de nós. Algumas pessoas, quando estão ali naquele momento de aceitar, né, de confissão, na verdade, o certo é falarmos confissão, muitos já são batizados pelo Espírito Santo ali na hora. Só que muitos não são, nem todos são. E quando nós não somos batizados no momento da convenção, da nossa confissão a Cristo, nós devemos o quê? Buscar esse batismo. Nós devemos buscar, mas isso nós já estamos com o Espírito Santo morando dentro de nós. Isso não quer dizer, pelo fato de alguém não ser batizado pelo Espírito Santo, não quer dizer que ela não tem o Espírito Santo morando dentro dela. Sim, ela já tem o Espírito Santo morando dentro dela.
Só que ela ainda não foi batizada no Espírito Santo. Para alguns, o quebramento de coração, de espírito é tão grande que ela é batizada ali na hora. Para outros é um trabalhar, para outros eles já têm que jejuar, consagrar, buscar muito, se dedicar muito na busca para ele poder ser batizado no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o guia da igreja e suas obras podem ser vistas e percebidas através de toda a história bíblica. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a ação do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo de Deus. Amém? Aí aqui a gente vai finalizar essa introdução, tá? A paracletologia, o estudo da paracletologia. Quando nós chegarmos nessa matéria, nós vamos estudá-la com muita precisão, detalhe por detalhe. Nós vamos mastigar bem essa matéria para que tudo seja muito bem esclarecido, para que tudo fique muito bem explicado e que o aluno não saia com nenhum tipo de dúvida, tá bom?